Olá pessoal, aqui é Carlos Esteves, idealizador do LPDIP. Nós estamos iniciando mais uma videoaula nesse dia de hoje e eu vou falar em especial sobre o PLM, que é um software corporativo que na realidade está atrás de uma filosofia de processos conduzidos para o desenvolvimento de um novo produto. Mas eu vou falar em especial sobre os Values Drives. O que significa isso? Significa quais são os guias mestres para você fazer a escolha de um software PLM. Vale lembrar que a sua empresa propôs uma liderança, ou que você participasse do time de implantação do novo software PLM. Lembre-se que você pode ter já um software legado instalado na sua empresa, então você precisa ter diretrizes que te guiem na escolha do software que vai ser implementado na empresa. Então, relembrando, nesse slide vocês podem ver então que o PLM é uma filosofia, processo e uma disciplina suportado por softwares corporativos que permite a administração de desenvolvimento de um produto, desde a sua fase de concepção até a retirada do produto do mercado. Quem são os drives? Quem são os guias que eu vou falar hoje? Então, veja, vamos começar pelo business, ou seja, pelo negócio. O que a empresa vai lucrar com a implantação desse novo PLM, né? Então, qual é a transformação dos processos de negócio da empresa? Quais são os ganhos? Quais são, por exemplo, você poderia começar, você vai fazer a troca do software e hoje você demora em média 3 anos para desenvolver um produto novo. E você quer fazer com o novo software um time to market para 1 ano e meio. 50% de redução do tempo de implementação e desenvolvimento de um produto. E que o software que você vai escolher vai propiciar esse ganho. Então, no começo dessas escolhas, você tem que pôr no lápis e registrar todas as transformações do negócio que vão ocorrer com a compra do novo software. O outro ponto é a arquitetura de integração. Então, veja, esses softwares já vêm totalmente integrados em vários módulos que se comunicam entre si. Eles já têm uma linha mestra de conectar com os sistemas ERPs. Você tem que lembrar que você tem uma arquitetura na sua empresa agora com o PLM que está lá ou com o sistema legado que está lá em uso. Então, você vai ter que propor uma integração de arquiteturas, tendo em vista que você pode decidir ficar com a arquitetura agora em uso e usar a nova arquitetura, o novo PLM, para novos produtos. É uma decisão que você vai ter que tomar. Ou, não, você vai transformar todos os dados, vai passar a popular o novo PLM com os dados que existiam no seu sistema legado e vai interromper o uso do sistema legado. Essas decisões, é nesta hora que isso vai acontecer. Você vai ter que tratar também, veja no slide, simplificação de tecnologias. Ou seja, esse software já vem com um monte de tecnologias e processos embarcados. Então, você já tem que ver todas as simplificações e tecnologias existentes para ver se vai dar um ganho significativo no negócio da sua empresa. Coexistência. Falamos agora há pouco, se você tem um sistema legado e pretende mantê-lo, e você vai implementar um sistema novo, PLM, como é que vai ser a coexistência entre os dois? Eu cadastro um material nos dois sistemas? Como é que nós vamos trabalhar coisas que têm que continuar no legado e coisas que têm que ir para o sistema novo? Então, esse assunto de coexistência ele é bem problemático, tem que ser muito bem tratado para que você, em vez de ter ganhos, você tenha perdas, tá ok? Vamos lá, próximo tópico. Out of the box. É muito comum você comprar um software PLM e querer customizá-lo. Por quê? Porque os processos da sua empresa são diferentes dos processos out of the box propostos pelo software. E é natural, muitas vezes, que você queira customizar o software para
adaptar os processos em uso na nova tecnologia. Isto tem que ser feito com parcimônia. Muitas empresas admitem no máximo 10, 15% de customização não out of the box, para que no futuro, em novos releases, em novas versões do software, você não venha perder esse desenvolvimento ou ter que refazê-los novamente porque ocorreu uma mudança de tecnologia. Tome muito cuidado com isso. Quanto mais customização você tiver, pior vai ser nas trocas de versões do software. User Experience. É importante, né, que você que vai liderar um projeto ou vai conhecer o projeto ser implementado, que você traga para dentro dos sistemas os usuários-chave, que são os que vão trabalhar com os novos processos, vão trabalhar com as integrações, vão trazer essa tecnologia para dentro da empresa, para dentro de todas as áreas das quais eles vieram. Scalability significa que você pode aumentar o software, o hardware, novos processos, sem temor que você possa agregar mais hardwares, por exemplo, nos seus sistemas, mais licenças, mais processos, que isso seja algo fácil de ser feito. Obsolescência. Obsolescência, aqui eu tenho uma história interessante, que eu participei de um fórum de Aerospace Defense, e eles falavam que o mundo aeronáutico, um produto, no caso um avião, dura em média 50 anos, e que um PLM, se ele não tiver atualizações, ele dura no máximo 10 anos. Aí já vem outro software e substitui aquele PLM. Então, veja, se o produto dura 50, um PLM dura 10, ao longo da vida do produto, você vai trocar 5 vezes de PLM. Então, esteja preparado para comprar um software que tenha o mínimo de obsolescência possível, ou que, se isso ocorrer, que você esteja preparado para migrar de uma plataforma para outra sem grandes danos. Vamos em frente, então. Então, Global Connection. É importante, se você vai desenvolver um produto e tem desenvolvedores, fornecedores de projetos, empresas que vão fabricar segmentos para você, parte elétrica e hidráulica, subcontrato, que você tenha a possibilidade de ter um web portal. Ou seja, que todas as pessoas podem acessar globalmente os seus dados através de um web portal. E também personal portal, ou seja, você pode ter um portal próprio para os usuários, ou para conjuntos de usuários específicos, que eles acessem as suas aplicações. Global Development, fornecedores ao longo do mundo, cada um vai desenvolver um pedaço do produto. Eles vão fazer os desenhos lá nas casas deles, as listas de peças, estrutura, cadastrar material, mas dentro do seu PLM. Por quê? Porque você vai ter que deter todo este conjunto de informação. O produto é seu, o desenvolvimento é seu. Eles podem usar sistemas próprios? Podem, mas sistemas no qual eles vão fabricar peças, não no que vai desenvolver. O desenvolver tem que ser algo integrado, conjunto, porque você não pode contar quanto tempo este seu fornecedor vai ficar no mercado. Ele pode sair do mercado e, se você não detiver a informação, você vai perder um segmento inteiro porque você não tomou o cuidado de trazer essas informações para dentro da sua base de dados. Collaboration Support. Imagina um subcontrato que vai fazer peças para a sua empresa, ele precisa da lista de peça, do desenho 3D, 2D, se existir, e outras do change. Toda vez que modificar, ele tem que ser imediatamente comunicado. Então, externamente, ele tem que ter possibilidade de acessar o seu PLM e extrair as informações sem precisar de muita gente trabalhando neste processo para ficar enviando informações para empresas subcontratadas. Mobile e wireless. Hoje é muito comum ter softwares PLM que estão disponíveis em celulares.
e que significa que em qualquer lugar do mundo, se você tiver uma rede para acessar, você está acessando os dados do seu produto, dos seus projetos em desenvolvimento ou já em execução normal, né? Então, tome atenção para esse Global Connection, porque ele pode ser muito importante para o seu produto, para a sua empresa. O próximo tópico são os fornecedores. Então, como nós falamos, temos parceiros que só desenham, parceiros que só fabricam peças para você, parceiros que desenham e fabricam, subcontratos de peças. Então, você tem que ter certeza que o seu PLM vai atender, em termos de colaboração, as informações necessárias para esses parceiros ou a troca de dados desses parceiros com a sua empresa. Internal e external sites. Se prepare para que, se você não está só numa planta, que outros sites da sua empresa, dentro do seu país, possam acessar as informações e, se forem sites internacionais, que também seja possível o acesso às informações. Troca de dados, data exchange. Então, você tem que estar preparado para trocar dados. É comum você adicionar parceiros ao desenvolvimento e você vai ver a arquitetura que eles trabalham nem sempre é semelhante à que você tem. Eles podem fazer o desenho num software, você fazer num outro software e você tem que trocar os dados e tem que ter uma garantia que ao mandar um desenho para um parceiro ou receber um desenho do parceiro, que você vai conseguir acessar essa informação normalmente, sem perdas. Então, veja, eu fui até este ponto, eu estou preparando o material continua em todos esses outros desenhos aí, e aí eu pretendo divulgar por completo quais são os guias que você vai ter que observar para implantar um PLM. E você vai ter que se preparar com perguntas, com um questionário para os softwares candidatos na sua empresa, para que eles respondam de cada tópico desse que eu citei, um rol de questões para ver se eles atendem parcialmente, não atendem ou atendem com pequena customização. Então, é importante que você saiba o alcance de cada solution provider. Estamos terminando aqui a nossa videoaula de hoje. Eu pediria para vocês que vocês nos acessem nossos canais de comunicação, nossos fóruns de discussão, para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês ao longo da nossa trajetória aqui. Até logo. Obrigado pela participação de todos. Até mais.